Fala aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando, né? Estejam bem. E vamos retomar aí, né? Nossos estudos, tá? Então, ó, página 646, capítulo aí falando sobre o espaço urbano, tá? Espaço urbano em si, né? São as áreas urbanizadas, são as cidades. Nos últimos anos, e aí nessa introdução eu vou aproveitar logo até para falar isso. A urbanização ela não tem sido mais específica, né? Ou melhor dizendo, calma aí, urbanização não. As cidades, né? Mais desenvolvidas não são ou com maior infraestrutura não são mais específicas, né? Só das áreas urbanizadas. Hoje, com a introdução de novas tecnologias no campo, né, no espaço rural, a gente vê a urbanização também ocorrendo, né, dentro do espaço rural. Beleza? É claro, um outro fator interessante para a gente falar, né, nessa introdução é a questão da tecnologia, né, principalmente o início dessa década, né, que nós estamos, então lá para 2011, a partir de 2011, melhor dizendo, a gente teve um aumento dos estudos para que surgissem as chamadas cidades inteligentes, né? Cidades essas integradas com o sistema informacional e também, né, tendo um conceito de desenvolvimento sustentável, né, de reutilização, toda focada para também para diminuir os impactos ao ambiente. Então, a tendência, né, daqui a alguns anos é que a gente vai começar a observar a expansão das chamadas cidades inteligentes, tá? É, é apenas um processo, né, que vai estar relacionado com a indústria natural, desde que as cidades e a industrialização começaram a caminhar de forma de lado a lado, né, para simplificar. Ao passo que a indústria surgiu, as cidades se modificaram, né, a indústria foi se modernizando, junto a essa modernização industrial surgem novas tecnologias, essas novas tecnologias são incorporadas na cidade, então começa a ter uma interligação, tá? Então, passando essa introdução, a gente já pula aí, deixa eu até aumentar aqui um pouco a página, né, para 647, temos como primeiro subtítulo a história das cidades, né? Quando surgiu, né, a primeira cidade, ou melhor, né, quando os seres humanos começaram a se concentrar em um espaço, né, e permanecerem ali de forma fixa. Por quê? Ao longo do processo de desculpa, ao longo do processo de desenvolvimento da nossa espécie, os seres humanos também eles foram entendendo, né, o que a melhor forma de se desenvolver, de ficar mais forte no meio ambiente era formando grupos, né? E eram grupos de caçadores e que a partir do momento que entenderam, né, como a praticar a agricultura, né, praticar a pecuária, a gente fala muito da domesticação, né, de animais e de plantas, que é, né, a atividade da agricultura e a pecuária, a gente pode colocar como surgimento, né, das cidades. Então, por exemplo, isso que eu estou falando ocorreu há 10 mil anos atrás, né? O homem, né, os grupos de humanos passaram a domesticar plantas e animais e se fixarem. Então deixaram de lado a vida nômade, né? É aquela vida que você vai, né,
grupos de pessoas se locomovem em busca de recursos naturais, quando se tornam escassos, né, vão para uma nova área e passam a ser sedentários, né, passam a se fixar numa mesma região, tá? Depois, progressivamente, né, ao longo da história, a civilização ela se modifica, né? Surgem grandes civilizações e aí as cidades passam a surgirem a partir de características geográficas, principalmente, né, as margens de importantes rios. Então, quando a gente olha para a civilização chinesa, né, ah, na Índia, até mesmo, né, na África com os egípcios, são, são grandes sociedades, né, no Oriente Médio, ao longo do rio Tigres e Eufrates, né, você teve a formação de cidades, a formação de civilizações que se baseavam, né, na oferta desses rios, a oferta para água, um solo mais fértil, né? O rio tem aquele período de cheia e seca. Então, quando está no período da cheia, a água, né, ela transborda para as margens do rio. Essa água traz sedimentos. Quando vai para o período da seca, a margem está seca, né? A terra está acima do nível da água, mas com um alto grau de fertilidade, né? Então, os egípcios já, né, há milhares, mais de 2000 anos atrás, já faziam isso ali em pleno deserto, tá? Passado o período dessas grandes civilizações, então veio, depois de todas essas civilizações que eu falei, aí um pouco mais para frente vieram os romanos, né? As cidades romanas, ah, ou melhor, né, não as cidades, mas o Império Romano, ele criou um sistema de rede de cidades, né? Cidades interligadas. E como essas cidades eram interligadas? Por estradas. Existia agora está fugindo a palavra, né? Mas se falava, todos os caminhos te levam a Roma. Por quê? As cidades ou regiões ocupadas pelo Império, por si só, né, eram pavimentadas, elas tinham as suas estradas, e essas estradas ligavam à estrada principal, né, que levava até a cidade de Roma, que era a capital de todo o Império Romano, né? Então, os romanos, eles dão essa contribuição também para o meio urbano, para as cidades, com sistema de água, né, os seus aquedutos, sistema de esgoto, uma organização dessas cidades, pavimentação, calçamento e pavimentação, criação de praças, né, as praças públicas. Então, tudo isso vem do Império Romano, né? E percebam, desculpa, assim como, ou desculpa, desculpa não, assim como as civilizações ou os seres humanos vão se desenvolvendo, as cidades também apresentam, né, essas modificações, esses desenvolvimentos, beleza? Depois do Império Romano, o mundo, basicamente, aí é uma visão até, não o mundo, né? Mas a Europa, ela deixa, né, de estar a população, né, europeia, ela deixa de estar concentrada nas cidades e foge para o campo, né? Não só ah, o pequeno, o trabalhador, como também os governantes, né? Todos eles fogem para os campos. O Império Romano caiu, aí começa a invasão dos bárbaros, etc. Né? A população europeia se refugia no campo. E quando ela se refugia para esse espaço rural, né, para o campo, surge um novo conceito de cidade, né, que é
os feudos, né? O próprio nome dá a, o feudo em si dá o nome ao período, né? O feudalismo durante a Idade Média. Esse período vai ali, né, de 1000 depois de Cristo até mais ou menos 1300, tá? Estão pegando um 1000 depois de Cristo, não, falando besteira para vocês, do século 9 até o século 14, foi a forma, né, como a maior parte da população mundial se concentrava, né? Então, dentro dessas cidades, os feudos eram grandes cidades muradas, né, para facilitar. E aí, dentro dessa cidade murada, você tinha também ali uma organização, tá? Como a área, né, do palácio e áreas comerciais, né, moradia. As áreas de plantio muitas das vezes estavam do lado de fora dos muros, mais próximo, tá? E aí dentro desse sistema dos feudos, né, a gente tem até aqui no próprio livro indicando, né, as vilas e burgos, tá? As vilas, aglomerados populacionais de porte médio, e os burgos era a área de comércio, né? Os burgos, mais para frente, vão criar uma nova classe social, os burgueses, né? Os comerciantes, que daqui a alguns séculos, né? Lá a partir do século XVII, ou desculpa, a partir do século XVIII, os burgueses com o maior poder aquisitivo vão lutar uh, para o fim do absolutismo, então o fim, né, dos reinos e o fim do poder de reis e imperadores, e a partir dali surgindo as repúblicas. As cidades vão também se modificar por esse movimento, porque são os burgueses que vão acumular o capital e investir em novas tecnologias que trará, né, o surgimento da indústria ou a revolução industrial. Essa revolução ela começa em meados do século XVIII, né, quando surge a indústria. E a partir da industrialização que nós vamos ter o que eu falei na introdução, o início de uma interligação entre urbanização e industrialização, tá? E de aí, de uma maneira mais fácil até de entender, o que é essa interligação? A partir do momento que uma cidade apresenta uma infraestrutura bem desenvolvida, sistema de água, esgoto, iluminação, né, telefonia, hoje em dia, né, serviço de internet, transporte. Então, todos esses fatores desenvolvidos serão fatores de atração para uma indústria, ou a criação ou a chegada de uma indústria de outro país. E a partir do momento, ou melhor, né, como também a partir do momento que uma indústria se instala em uma região e ela não tem uma infraestrutura, consequentemente essa chegada da indústria vai estimular o crescimento urbano dessa área, tá ok? Então, até mesmo, né, o início da industrialização explica muito bem isso. As cidades, quando ocorre a Revolução Industrial, saem do campo, né? Claro, se mantém, mas começam a surgir novas cidades, né? Lá no campo, os feudos, e nas áreas de jazidas de matéria-prima para a Revolução Industrial, que era o carvão mineral, que era a fonte energética, e principalmente os minérios de ferro, que eram matéria-prima, né, para produzir equipamentos, máquinas e também produtos. Ou, em áreas portuárias, foram as regiões que as cidades começaram a crescer, porque nelas estavam sendo instaladas as indústrias, tá? Então, desde então,
a gente vai perceber movimentos desses dois fenômenos juntos, que é a urbanização e a industrialização. Desde a Revolução Industrial, as cidades, né, vão se desenvolvendo em conjunto com a indústria. Tanto é o que eu falei, né, na introdução. Qual é o movimento mais recente da urbanização? As cidades inteligentes. Como essas cidades inteligentes podem sair do papel? A partir do desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico que muitas vezes primeiro é introduzido na indústria e depois se espalha por outras atividades. Tá bom? Então, seguindo o estudo, né, sobre os meios urbanos, aí a gente vai para a página 648, começa a tratar sobre a expansão urbana, tá? Uh, é até linkado com o que a gente acabou de falar. A partir do processo de industrialização, as cidades passaram a crescer. E isso ocorreu em todo o mundo. É claro que esse processo em todo o mundo não foi de forma igual ou de forma semelhante. A Inglaterra foi a pioneira da industrialização. Então foi aqui apresentou, né, ou tirou proveito à urbanização, tanto de aspectos positivos quanto negativos. Né? Principalmente os negativos foram importantes para que os países, né, europeus, depois os Estados Unidos, Japão, né, que se industrializaram logo em seguida a Inglaterra, não cometessem o mesmo erro. Porque qual foi e aí, um erro, né, que é claro que eles não tinham noção do que iria ocorrer. Quando surge a industrialização, você tem, né, salários, na realidade é o surgimento, né, do salário. Antes você tinha o pagamento ali pelo que você trabalhava, mas muitas das vezes a pessoa que comprava era que ditava, né, o que merecia e não era mais ou menos de acordo com o que você trabalhava. Não que hoje, né, o salário seja justo. Ih, rapaz, ó, eu bobeei aqui. É um conceito de salário, ele é mais abrangente. Não vou ficar aqui falando agora, senão a gente vai perder muito tempo. A questão é a urbanização, mas a gente pode falar que a partir da industrialização surge o trabalho assalariado, né, com horas de trabalho determinadas e você, né, tendo um valor por esse trabalho, tá? Para facilitar, porque cabe outras questões para a gente colocar nisso, mas não é o foco agora, tá? Só para deixar bem claro. Então, assim, com esses salários, você começa a atrair essa população do campo. Você saber que no final você vai trabalhar e no final do mês será garantido um valor pago pelo seu trabalho é muito mais atraente que você ficar no campo e tem, né, a possibilidade, por exemplo, de perder. Imagina um agricultor, uma grande geada ou uma grande seca, ele perde toda a colheita. Perdeu, ele não vai ganhar nada, né? E na cidade, com o trabalho assalariado, ele tem a garantia, né, de um salário, de um dinheiro após aquele mês de trabalho. Então, a partir daí, a população ela inicia o processo de êxodo rural. Então, uma grande movimentação populacional do campo para as cidades. A Inglaterra, só para a gente ter uma noção, né, a cidade de Londres tinha 100 mil habitantes no início da Revolução Industrial. 3 anos depois, a cidade já tinha mais de 1 milhão de habitantes. E nenhum processo, né, de adaptação da cidade ocorreu para suportar esse 10 vezes mais do que há 3 anos antes. Então a cidade entrou em colapso, né? Proliferação de doenças, de animais como baratas, ratos, né? Moscas, a condição extremamente salubre, as casas,
né? Você tinha um amontoado de pessoas morando numa mesma residência, faltava espaço, as condições de trabalho também eram ruins, você ficava mais de 12 horas trabalhando todo dia. Então, a partir, né, de quase um colapso, e aí em Londres, o que, que foi percebido? Você tem em Londres o rio Tamisa, ele cruza a cidade de Londres, eles demoraram quase um século para despoluir o rio. Um ano após a Revolução Industrial, o rio estava novamente altamente poluído, né? Então, um problema ambiental foi o chamariz, né? Para que eles começassem a pensar num planejamento urbano. A partir da Inglaterra, todas as cidades da chamada industrialização clássica, então de países da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, conseguiram manter um certo controle na questão desse êxodo rural. Se planejaram, né, para a chegada desses trabalhadores. Mas é claro que essas cidades também apresentaram um crescimento populacional muito acelerado, tá? Desde então, nos países que hoje a gente com maior nível de industrialização, que a gente chama de desenvolvidos, o processo de urbanização ele pode ser caracterizado como lento, porque ele é planejado. Já os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, essa urbanização é extremamente acelerada e desordenada, porque a industrialização, em média, né, ou os primeiros que começaram a se industrializar, tinha uma diferença aí de mais de 100 anos para a Inglaterra, por exemplo, né? E a partir do momento que começaram a se industrializar, as cidades foram crescendo muito rápido, sem nenhum tipo de planejamento, né? Consequentemente, apresentando uma série de problemas, né? Moradia em áreas irregulares, falta de saneamento básico, de tratamento de água encanada, distribuição de energia, telecomunicações, transporte. Então passa a surgir, desculpa, uma série, né, de problemas urbanos nessas cidades que começaram a se industrializar, ou nesses países, melhor, que começaram a se industrializar a partir do século XX, tá? Que é o caso do Brasil, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem simples, tá, galera? O bairro do Leblon, ok? É um bairro valorizado, né? A maior parte da população daquele bairro tem um alto poder aquisitivo. Mas a gente tem uma comunidade que é um prédio, que é a Cruzada São Sebastião, né? A favela, seja como for que a gente for chamar, né? E tem também o Morro do Vidigal. Então, como numa área extremamente